Muito boa noite para vocês, muito boa noite a todos os convidados, quem está nos assistindo agora e prestigiando, muito obrigado, quem está inscrito e verá depois gravado também, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer a presença de todos e agradecer também pelo tempo, pelo trabalho aí, pela parceria do nosso querido Marcos Peixoto. E a gente vai começar então, vou compartilhar a tela aqui, aparecendo aí para vocês. Sim. O nosso 10º meeting de DPOs. Hoje nós vamos falar sobre prospecção de clientes com o Marcos Peixoto, que é nosso aluno aqui na Doutorize. Além de ser aluno, ele é um vendedor aí de primeira, ele trabalha com vendas aí de multinacionais, com empresas gigantes, né? Então, sempre que eu tenho alguma dúvida muito difícil aí, que eu estou com dificuldade com esse tipo de tema, eu falo com ele, a gente troca bastante ideia aí. E também vem uma dúvida que vem dos nossos alunos, né? Eu tenho vários alunos começando, outros já num nível mais adiantado, né? Que já vendem, que já prospectam, que já fecham negócio, mas a gente também tem alunos que estão iniciando na carreira de PO e me trouxeram essa dúvida, e eu anotei e falei, preciso convidar alguém que entende muito disso, e a pessoa que eu conheço que mais entende é o Marcos. Então, eu queria dar boas-vindas à Doutorize, né? Nós somos uma edtech que, com base em desenvolvimento de curso, treinamento e aplicações sob medida. Aqui a gente faz treinamento, a gente trabalha também com consultores, fazendo parcerias aí, maneiras de você facilitar seus treinamentos, fazendo os treinamentos com bancos, com consultores pequenos e grandes, com vários tipos de níveis de pessoas aqui que estão começando e outros que já estão mais avançados, tá bom? E a ideia aqui nossa é sempre essa, tá? Na Doutorize, é a capacidade de construir junto, de co-criar, de fazer parcerias. E hoje é mais um dia desses que é o momento de encontrar os nossos alunos, de encontrar pessoas que estão estudando as mesmas coisas que a gente, né? Então, é um momento sempre de alegria. Lembrando também, né, nossos primeiros meetings foram presenciais, sempre tinha cerveja no final, era uma coisa legal. E depois da pandemia a gente acabou migrando para fazer desse jeito, né? É bom também porque vem pessoas de fora, de outros estados, né? A gente era mais focado aqui em Santa Catarina, mas também perdemos a cerveja no final. Se quiserem tomar uma cerveja, um vinho, acompanhar aí, vocês fiquem à vontade, né? Cada um está na sua casa. Vou me apresentar, eu sou Emerson Correia, sou CEO aqui na Doutorize, tenho doutorado em educação, sou professor aqui em cursos de pós. Meu foco de trabalho é muito ligado à educação à distância, tá? De construir cursos, universidades aí de EAD, e instrutor oficial do Exim aqui na Doutorize, tá? Além disso, também, nosso principal curso aqui é o curso de formação de PO. Estamos sempre aí com inscrições abertas, estão todos convidados. O que nós temos aqui hoje, professor? Aí, hoje é o Marcos Peixoto, tem experiência profissional aí em empresas como Coca-Cola, L'Oréal, Kimberly-Clark, TIM. Ele também tem formação aí na área de Business Development Manager, SaaS. É perito aí associado aí da Associação APCOF, né? Então, se você tiver aí uma invasão no seu Instagram, pede ajuda para ele, que ele recupera. E a formação dele é administrador de empresas, tem MBA em varejo aí na USP, tem pós aí em cibersegurança na FIA, em perícia digital. O que nós vamos falar hoje aqui com o Marcos? Gente, só para a gente ficar bem claro aqui, vai ser um bate-papo, tá? Vocês estão aí, fiquem à vontade de levantar a mão e fazer perguntas e escrever aí no chat que eu vou ler, tá? Então vai ser um bate-papo realmente para tentar pegar dúvidas, e as dúvidas principais são: como é que eu faço para vender? Como é que eu faço para fechar as vendas? Como é que eu faço para abordar clientes? Todas essas dúvidas são minhas também. Como é que eu faço para ter um processo de venda realmente chegue em grandes clientes, que chegue em grandes negócios, que eu ganhe bastante dinheiro? Então, esse vai ser o tema, tá? Então, hoje, o nosso querido Marcos vai começar falando sobre uma introdução sobre isso, né? Vai falar sobre prospecção de clientes, sobre como é um ciclo de venda, e ao final, aí, grandes dicas aí de ouro que você precisa saber aí antes de começar a vender, né? Ou querendo vender mais, né? Então, está aqui o nosso quadro geral aqui do dia de hoje, né? Então, falar um pouquinho nessa introdução dessa dinâmica de empresas, que é você deve entender bem como funcionam as empresas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na simpatia e no carisma do Marcos, né? Como ele chega, como ele conversa, como ele se aproxima e ele estuda essas empresas antes de vender, né? Falar sobre prospecção, né?
como é feito isso de forma técnica, né? Entender aí o ciclo de venda, que também é muito grande, e no final, dicas de ouro aí, né? Então, querido Marcos, vamos começar. Vamos, muito bom. Excelente, pessoal, boa noite. Primeiramente, aí, agradecer a presença de todos aí. Imagino que todos estejam um pouquinho cansados, né? Todo mundo tem uma rotina aí, uma jornada dupla, né, Emerson? Sim. Mas a ideia é, como o Emerson disse, é um bate-papo, é trocar ideia, trocar figurinha, né? Esse assunto de vendas é um assunto assim que eu já trabalho com vendas há 26 anos e, assim, a cada vez que eu falo, eu me empolgo, né? E isso é muito legal, porque você consegue ainda, né, tirar os leitinhos de pedra, né? Eu trabalhei muitos anos em empresas multinacionais, né? Aquelas que o Emerson citou, né? L'Oréal, Kimberly, Coca-Cola. Tive uma carreira executiva, né? De gerente regional, gerente nacional de vendas nessas empresas. E há mais ou menos uns 3 anos eu migrei, né, para a área de TI, né, de vendas complexas, né, venda de software e vendas mais complexas, né. Falar de vendas é uma coisa muito assim, engraçada, porque é o seguinte: se a gente falar que eu vou trazer uma fórmula mágica, que a gente vai vender pra caramba quando a gente sair, não, a gente vai ter que percorrer juntos um caminho, né? Eu, né, vinha de um tipo de venda. Quando eu migrei para a área de TI, que é uma venda mais complexa, é uma venda de ciclo muito longo, eu apanhei, né, mesmo tendo 24 anos de experiência na época, né, muda totalmente. Claro que você traz as técnicas, mas muda a forma de abordagem, de quem você vai abordar. E eu acho que o grande lance, né, que é uma das coisas que ontem até eu estava conversando com o Emerson, que deixa a gente muito ansioso, é essa questão do ciclo da venda, né? A venda que a gente faz possui um ciclo longo, você tem vários decisores, você tem várias etapas para caminhar dentro da empresa, né? Então, se você simplesmente chegar, abordar o cliente e ele disser não, aquele não pode ser um não, ele pode ser um talvez e pode ser um volte daqui a um ano, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, né, do que vamos fazer, tá? Então, vamos combinado assim, né? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pode me interromper, tá? Não precisa escrever, não. Pode levantar a mão se quiser ou fazer a pergunta no próprio chat aí, certo? Vamos falar um pouco sobre essa parte de introdução aqui, tá, gente? Existe uma dinâmica, né? E acho que, assim, para mim, o princípio parte disso aqui, né? Então, devido à minha formação, né, ser um administrador, eu tenho uma tendência de olhar o todo da empresa, né? E isso eu acho que é uma situação muito importante. Então, o que acontece, né? Qual que é o cenário que a gente está vivendo hoje? Todos vocês se deparam com N notícias, né, de grandes empresas que possuem sistemas caríssimos, que possuem investimento em segurança da informação, sendo atacada diariamente, né? Ou seja, hoje a conectividade é um fator importante, né, desde a década de 90, ou seja, ele fez com que as empresas atingissem um patamar maior, conseguissem vender em outras praças que elas não estão ali alocadas, e isso também abriu porta para que houvessem mais invasões, para que houvessem maior número de fraudes, né? Então, para as empresas, né, quando a gente fala que eu vou vender uma adequação LGPD, eu vou vender aqui um serviço de consultoria, muito mais do que a adequação, né, muito mais do que uma questão jurídica, essa proteção ela diz respeito a reputação e a perenidade do negócio, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, não vou citar o nome porque foi uma coisa que ficou pública, né? A Renner. A Renner teve uma invasão, né, de ransomware, onde eles ficaram, se eu não me engano, 3 ou 4 dias sem conseguir abrir o checkout. O que isso significa? Significa faturamento, perda de faturamento, né? Então, muito maior do que qualquer 2% que um empresário possa tomar, né, por não cumprir, deixar de cumprir algumas regras da LGPD, essa perda de faturamento, essa perda da reputação,
ela é muito maior do que vocês podem imaginar. Então, o que acontece? A abordagem, né, quando a gente inicia a abordagem, a gente tem que ter isso muito claro. O que eu estou vendendo não é simplesmente uma adequação, estou vendendo uma proteção para a empresa. A adequação a uma lei, ela vai me trazer, vamos dizer assim, ferramentas para que eu tenha conhecimento do que está acontecendo dentro da empresa. Mas, muito mais que isso, o empresário ele entende o quê? A proteção, a reputação, a perda de faturamento. Então, quando a gente vai por esse tipo de argumento, a venda ela se torna um pouco mais simples. A sua entrada não é a venda, mas a sua entrada é mais simples. O empresário para te ouvir. Aí para começar, se puder voltar esse slide, Marcos, a gente já pode ter uma pergunta que eu acho que é muito comum, já discutiu outros dias aí, que é: quando chega, em geral, quem é advogado vai fazer essa venda para quem é DPO, né? Quem é DPO para o cliente, ele trabalha muito no medo, né? E na questão, você vai perder seu negócio, ou a questão da segurança e tal. Ele trabalha muito esse sentimento de medo, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Como é que você vê isso de quem está, pelo ponto de vista de quem está comprando, quem está vendendo, dessa abordagem de chegar e assustar o cliente, dizer, você vai perder seu negócio. Como é que você vê isso? Eu acho que, analisando, né, isso que a gente está falando aqui, vai bem em linha disso, sabe, Emerson? Por exemplo, existe uma situação que nenhuma empresa quer estar em não conformidade com uma lei, né? A gente parte desse princípio de que todos querem seguir as leis, né? Só que como eu explico, então, uma perda de faturamento por um problema qualquer, né, de segurança, talvez seja muito maior do que qualquer multa, qualquer penalidade que essa empresa possa sofrer. Então, assim, o que acontece? Quando você está dentro de uma empresa, existe aquela questão da mitigação do risco, né? Então, o cara fala o seguinte, beleza, se eu fizer tudo errado, né, e tomar uma punição, qual que vai ser essa punição? Olha, vai ser uma multa de 2% do meu faturamento limitado a 50 milhões. Legal. Vale a pena correr o risco? Se o empresário falar que, não, beleza, isso para mim é banal, 2% está dentro da minha margem de lucro, eu consigo resolver, eu corro o risco, né? É como, pegando um exemplo assim, mais para ficar mais claro, Emerson, é como ter um seguro de carro, né? Normalmente, quem tem carro de luxo não tem seguro. Por quê? Porque o seguro é extremamente caro, né? Então, ele fala o seguinte, eu pago pelo risco, né? Eu não vou fazer um seguro de uma Ferrari que custa 300 mil reais um seguro e se acontecer alguma coisa, ok, vendo o que sobrou e compro outra. Então, o empresário ele paga por esse risco, né? Então, a questão do medo, talvez em algumas áreas da empresa, e eu vou falar um pouquinho aqui na frente, talvez funcione, né? Então, quando você vai ali para uma área de mitigação de risco, quando você vai para um jurídico, legal, essa abordagem pode funcionar. Mas quando você vai para uma área de negócios, quando você vai para o empresário, para o dono, para o CEO da empresa, talvez ela não tenha o mesmo efeito, ele não ouça da mesma forma, entendeu? E aí vai muito do viés, né? Muitas vezes você tem um CEO que ele é um CEO da área de TI, ele veio da área de TI. Esse cara vai ouvir os seus argumentos muito voltado à parte de segurança da informação. Olha, o CEO ele veio da área jurídica, ele já vai ouvir de uma outra forma. Então, nosso papel é entender quem é o nosso interlocutor para que a gente adeque o discurso. Então, não é só o medo, mas isso aí é um fator que você consegue dar aquela pinceladazinha dependendo do momento. Aí eu não vou ficar parando muito, senão... Mas pode parar. Aí tem uma questão também, acho que para diferenciar também do cliente grande, né, e do pequeno empresário, do empresário menor, né, que também é um cliente interessante, né? Talvez o medo não funcione tanto para ele, né, mas esse exemplo da Renner e desses outros que aconteceram de ransomware aí são bem fortes, né? Sim. E aí, falando aqui da prospecção, né? O que acontece? Antes de entender essa questão da prospecção de clientes, né? Eu quero dar um tópico aqui só para a gente alinhar aqui o discurso com todos, né? Existem dois tipos de venda. Existe a venda transacional e a venda consultiva, tá?
que é uma venda transacional? É uma venda de baixa complexidade, né? Onde existem poucas interações e que normalmente o cliente, né, ou seja, quem compra, tem o controle da venda, da compra, né? Um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Quem está em São Paulo aí sabe que aqui nós temos um hábito de ir à feira comer pastel. Legal. Se eu peço um pastel de carne, dificilmente a vendedora de pastel vai me convencer a comer um pastel de palmito. Por quê? Eu quero um pastel de carne. Olha, mas carne, sei lá, eu fiz um pastel ontem, você quer levar um de palmito? Não sei. É uma venda que dificilmente o poder de convencimento está na mão de quem vende, tá? E uma venda consultiva, ela é o oposto, né? Ou seja, ela é uma venda de alta complexidade. Existem múltiplas interações. Então, quando a gente está falando mesmo com empresas pequenas, Emerson, você vai interagir com muita gente até chegar à decisão final, né? Você vai falar com alguns setores, você vai treinar as pessoas, né? Então, existe uma interação. E aí, o que acontece? Ao longo desse processo, a educação e a persuasão ela vai andar juntas, né? Então, ou seja, eu educo o meu cliente, né? Eu não simplesmente chego lá e ofereço algo e tento vender, tento convencê-lo. Eu vou ao longo do processo educando, para que no momento que ele esteja preparado para essa compra, você faz a venda, né? Beleza, Marco, como que é isso? Existe uma dinâmica que ela é multidisciplinar, como a gente comentou aqui, né? Principalmente quando você vai prospectar novos clientes. E aí aqui a gente está falando de médios clientes, né? Grandes e médios clientes, empresas que já são departamentalizadas, né? Então, você tem ali o departamento de compliance, de riscos, você tem ali a TI. Mas a empresa tem uma TI que é terceirizada. Ok, mas ele tem alguém, né? O empresário vai ouvir alguém ali da TI, né? Ele vai ouvir um escritório de advocacia, o qual presta serviço para eles, né? Para ver se o que você está falando corresponde, né? àquela decisão. E principalmente a área de negócios, né? Principalmente a área de negócio, por quê? Porque ela é impactada, talvez, de uma forma muito direta. Tá? Vou citar um exemplo aqui. Imagine uma empresa que trabalha com prospecção de clientes. Existem empresas que trabalham só com prospecção de clientes, onde ela tinha ali uma base de clientes que ela levantou no mercado, sei lá, há um tempo atrás, pré-LGPD, e que hoje ela não pode abordar mais esses clientes da mesma forma, ou seja, ela teria que ter pelo menos um consentimento ali para que aquela base fosse utilizada para aquela finalidade, né? Essa empresa, ela foi impactada no negócio, né? Então, como que ela sai daquele problema? Então, o pessoal de negócio, ele tem um poder de decisão grande em cima dessa decisão, ou seja, ele vai botar pressão, né, nas demais áreas da empresa para que uma adequação seja feita de uma forma muito rápida, tá? E aí a gente tem outro argumento bom de venda também, né? Justamente isso que você falou agora, né? Sim, sem dúvida, né? E aí varia só, eu citei um exemplo, tá, Emerson? Mas tem várias empresas que trabalham dessa forma, né? Que trabalham com dados que o insumo de trabalho delas são dados, né? Então, a gente tem que, no mapeamento da empresa, você tem que descobrir isso, né? E aí, o que acontece? Desculpa, só para comentar, pois não? No que eu estava dizendo dessa coisa de trabalhar o medo, né? Aí a gente pode inverter o jeito de falar, me diga se eu estiver errado, tá, Marcos? E falar de um jeito positivo, né? Que recupere aí, encontre uma maneira dentro da conformidade, né? De manter a sua comunicação com os clientes, né? Sim. E não, olha, você não pode mais falar, mas eu vou te ajudar a falar com seus clientes de um jeito seguro, de um jeito que você não esteja em risco, né? Perfeito. E assim, Emerson, uma coisa, né, até, pessoal, para trazer aqui uma experiência prática do meu dia a dia, né? Como o Emerson falou, hoje eu vendo, né, soluções SaaS para empresas de grande porte, né? São normalmente multinacionais. A dúvida existe dentro dessas empresas também, Emerson. Existe muito DPO que foi nomeado, né? Acho que a Paola, que estava falando com a gente isso no início, né? Que ela ajuda também a treinar alguns DPOs de outras empresas. Existe, Paola, DPOs de grandes empresas, tá? Que eles não têm um conhecimento, tipo assim, o que eu percebo?
a Lei Geral de Proteção de Dados ela é algo muito recente, né? Ela ainda não é uma lei, né? Vocês que são da área do direito vão saber falar mais do que eu. Não é uma lei que está madura. Então, assim, existe muita interpretação, existe muita dúvida. Então, assim, as grandes empresas, quando eu falo do treinamento, né, do gerar a autoridade, elas estão nessa fase também, porque elas também não entendem tanto o que está acontecendo, né? Então, por exemplo... Perfeito. Desculpe. Desculpa. A gente tem visto aqui que é muito comum as empresas colocarem a função de DPO abaixo do jurídico ou da área de segurança da informação e TI. É isso aí. Mas não necessariamente esse jurídico, né, tem esse conhecimento sobre a LGPD. Então, e segurança da informação da mesma forma, né? Até, na verdade, é uma legislação que se complementa. Então, tem sido bem comum, por mais que as empresas prefiram manter esse DPO interno, até por um controle maior e poder ali, né, circular pelas áreas de forma mais facilitada. O conhecimento mesmo da prática falta, né? Geralmente eles estão acostumados a mexer com contratos, questões trabalhistas, civil, mas a LGPD mesmo ainda falta bastante. Sim, sem dúvida, Paola. Obrigado aí pela contribuição. E assim, eu vou acrescentar um pouquinho mais no que você falou. Essas empresas, elas precisam de alguém que fala assim, ó, me fala aí como é que depois que estiver rodando, o meu jurídico toca, o meu DPO toca, entendeu? Então, assim, elas precisam disso. Quer ver uma outra coisa? Desculpe. Eu vou falar aqui antes que eu me esqueça, tá? Eu participo de grandes negociações e, como eu falei, são várias fases, né? Então, eu vou lá, identifico quem que é a pessoa que eu tenho que falar, procuro a pessoa, abordo essa pessoa, a pessoa conhece a minha solução, né? Vamos lá, eu falo sempre com a área de negócio, normalmente, que a gente vende a resolução de um problema. Quando a gente está vendendo uma adequação, a gente está vendendo uma solução para um problema, que é a proteção dos dados. Então, a gente tem que encarar dessa forma. Então, eu vendo uma solução para um problema que o cara tem, seja qual for. Eu não consigo planejar direito, porque minha empresa é muito grande, eu tenho 300 mil SKUs, né, 300 mil unidades de produto, e eu não consigo fazer um planejamento direito no Excel, por exemplo. Você vai pela área de negócios, então você mostra para ele, olha o que eu tenho isso. Cara, gostei desse negócio que você tem. Mas para minha empresa comprar de você, eu preciso que você primeiro passe pela TI para ver se sua solução, que é SaaS, né, que é um serviço, tem segurança suficiente para manter as minhas informações em sigilo. Eu preciso que você passe pelo meu departamento de compras para fazer o cadastro. Eu preciso que você vá para o departamento de jurídico para analisar o seu contrato. Então, você passa por um monte de lugar, né? Então, quando você tem, né, e cada pedacinho desse você vai gerando ali autoridade, você vai conversando com cada um deles, né? E aí o que acontece? O que tem acontecido recentemente e algo assim que tem se tornado mais frequente? Uma dica, né? A gente vai às vezes numa empresa pequena ou numa empresa média, né, empresa de baixo faturamento, com pequenos números de funcionários, e o cara fala assim, não, isso não é para mim, eu não preciso adequar, não, isso aí só vai ser fiscalizado em empresa grande, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Beleza. Por trabalhar com TI, né, por trabalhar com software, a gente tem todas, né, as certificações possíveis e inimagináveis, né, porque a gente representa a IBM, né, nas soluções. A gente participou de duas RFPs, duas cotações recentes agora, que quando a gente chegou na fase do jurídico, do contrato, antes de conversar com o departamento jurídico, veio um DPO conversar comigo. E esse DPO me fez uma porrada de pergunta, mas foi muita pergunta. Na primeira vez, né, eu não sou o DPO da empresa. O que eu fiz? Eu chamei o DPO da empresa, né, junto que é o jurídico, tá? E eu vi que, tipo assim, a conversa estava meio, sabe, um falando uma coisa, outro falando outra coisa, a conversa estava meio truncada. E eu, né, pelo conhecimento aí, Emerson, agradeço o conhecimento adquirido na Doutorize, cara, eu consegui desenrolar lá com o DPO. Falar, não, é isso, é assim, o tratamento é isso, é feito assim, tal, nós vamos por aqui, vamos por aqui.
Aí a menina me agradeceu e falou, Marco, muito obrigado, estou satisfeito, sua empresa está em conformidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu gaguejo, se eu não tenho a conformidade necessária que essa empresa precisa para me homologar como fornecedor, e eu sou bem pequenininho em relação a essas multinacionais, eu não forneço para os caras, velho. Então é o seguinte, putz, outro argumento. Ah, eu não quero, eu não posso, isso não é para mim. Tá bom, você fornece para alguma empresa grande? Ah, forneço para a Coca-Cola, beleza. Você sabia que a Coca-Cola já possui um departamento hoje onde ela tem um DPO dentro da empresa e que logo ela vai cobrar isso de você? Acabou, você matou o cara. Você não precisou botar um medo dele, né? Então, acho que esse é um ponto, tá? E aí, voltando, pessoal, quer falar alguma coisa, Emerson? Enquanto eu bebo água aqui, você fala aí. Esse argumento é muito bom e ele vai passando, cada dia ele vai aumentando, né? Porque a gente está falando de várias áreas aí que, principalmente as grandes empresas, já estão mais conformadas, mas começam a haver essa exigência mesmo, né? Por exemplo, eu sempre falo isso também, bancos, seguradoras, né? Operadora de saúde. Uhum. Operadora de saúde, você vai lá adequar, às vezes, um consultório pequeno, legal. Ah, não, eu sou um consultório. Ok, amigo, mas você trabalha com dados sensíveis, você provavelmente vai ser um controlador / operador de dados de uma operadora de saúde que precisa dar conta daquilo ali. E aí, você vai querer se adequar ou não? Ah, não, eu não vou. Tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco, a Sul América, a Unimed, vai começar a cobrar da sua adequação, cara. Por que não sai na frente, né? E faz lá tudo bonitinho? Porque quando vem de cima para baixo, vem meio assim, olha, quem não tiver adequado, corta. Aí todo mundo vai correr igual uns loucos. Ou segura o faturamento, não paga para ninguém enquanto os caras não se adequarem. E aí? Né? O cara vai esperar? Não vai esperar. Né? Então, isso são bons argumentos, né? Em setores diferentes que a gente falou. E que dá para você começar uma conversa. Né? Acho que é legal você falar assim, não, eu vou começar uma conversa por esse lado aqui. Né? Sei lá, cheguei numa clínica, né? Oi, tudo bem? Responsável pela clínica. Me fala uma coisa, hoje quais são os planos de saúde que você atende aqui? Ah, eu atendo A, B, C, D e E. Cara, legal, cara. E me fala uma coisa, cara, como que você trata aí seus dados? O pessoal está te cobrando alguma coisa? Ah, cara, já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que é. Aí entra a sua parte aqui, ó, autoridade. Você vai mostrar todo o teu conhecimento. Né? Olha, é assim, assado, você precisa fazer isso, tal. O que vai acontecer com um dado tempo? Você vira referência e esse teu prospect, ele ganha confiança no que você está falando. Ganhou a confiança, legal, o cara entendeu o que você entender, o que você entende. Só que é o seguinte, tem uma coisa muito importante, e aí eu vou falar que a gente derrapa na curva, né? Eu derrapo também, tá? De vez em quando eu dou umas derrapadas. É a contextualização. Você tem que trazer essa autoridade, essa confiança para o contexto da empresa do cara. As empresas, elas são diferentes, né? O processo de tratamento de dados de uma clínica odontológica é provavelmente diferente de uma clínica médica. Por quê? Porque além da LGPD que a gente está falando, esses caras têm umas 2 ou 3 leis ali que regem, né? São normas que regem a categoria, né? Então, você tem que trazer isso para o contexto onde você está inserido. E cada empresa vai ser uma empresa. Então, nessa fase de contextualização, pega seu caderninho, sua canetinha, cara, e sai anotando. Anota tudo, para você depois pensar numa solução e dar um direcionamento para esse cara. Olha, cara, entendi o que você me falou, vamos olhar se é isso mesmo. Você me disse isso. Legal, Poliana, é isso mesmo. Tá bom. Agora eu vou te direcionar o que você tem que fazer. Direcionei, olha, você acha que você tem que fazer isso, você tem que começar por aqui. O seu processo mais crítico está na sua recepção, você tem acesso aqui várias pessoas têm acesso a prontuário de paciente, enfim, você vai dizer lá o que aconteceu. E só depois disso, você vai partir por uma oferta. Né? Então, às vezes, o que acontece? Você está fazendo uma prospecção de um cliente, o cidadão
pula as fases tudo aqui. O que ele chega? Você é uma autoridade, né? Então, vamos lá, o Jair, por exemplo, foi indicado por alguma pessoa, algum advogado, alguma pessoa conhecida de confiança do Emerson, e ele precisa fazer uma adequação. Aí ele vira para o Jair e fala assim, ó, Jair, cara, eu fui muito bem indicado aqui pelo Emerson, né? Me passa aí uma proposta para eu adequar a minha clínica. Ó, ou seja, você provou isso aqui tudo. Vai dar certo esse negócio? Não vai. Ou você vai superestimar uma proposta para não correr risco de trabalhar de graça, ou você vai subestimar uma proposta e não vai ganhar dinheiro naquilo, vai te dar um baita de um prejuízo, porque você vai ter horas de trabalho que não vão ser recompensadas. E renegociar horas de trabalho é complicado, cara. É bem complicado. Então, quando você segue esse passo a passo, eu tenho certeza que a sua oferta vai estar bem justinha. Pessoal, eu queria ressaltar, acho que duas coisas aqui que eu acho que faz muito sentido para mim e até queria que vocês comentassem se faz sentido para vocês também. Primeiro, processo, né? A gente está falando aqui de um processo e ter paciência, né? Eu sou meio ansioso, né? Então eu vejo o Marcos trabalhando, eu vejo como ele tem paciência para percorrer todo esse processo desse jeito, né? E outra coisa que eu queria ressaltar é o jeito que o Marcos fala, né? E isso é comum para pessoas que são boas em venda, que trabalham nisso, né? Que é o jeito que ele está falando o tempo todo é como é que eu vou te ajudar, né? E ele coloca essa palavra o tempo todo. E aí como é que ele fica fazendo esse tipo de pergunta sempre num modo bem bacana, bem simpático, né? E a pessoa vai dar a resposta, né? A pessoa vai entregando a resposta, ele está o tempo todo coletando informações, procurando justamente o problema da pessoa, o problema da empresa, para aí chegar ali na contextualização e falar, tá, eu entendi e eu vou te direcionar para isso. E ele está direcionando para onde? Para onde ele realmente quer vender, para onde ele quer chegar, né? Então, assim, essa questão da comunicação me atrai bastante, eu acho muito interessante. É legal, Emerson, e assim, né, a gente precisa fazer muita pergunta, né, para você obter as respostas, né? As respostas nem sempre vêm. Só que aquela coisa, a pergunta não tem que ser um negócio chato. Você não tem que fazer um interrogatório com o cliente, sabe? De tipo assim, peraí, deixa eu anotar aqui. Você tem não sei o que, não sei o que lá mais. Você trata dados. Como que é o descarte? Você não vai fazer isso. Você vai ali conversando e vai tirando as informações que você precisa, né? E depois você faz aquela parte da contextualização. É isso mesmo que eu entendi? Olha, eu entendi que você faz isso. Legal, é isso, Marco. Legal. Eu vou te direcionar uma proposta. Daqui a 3 dias eu vou mandar para você e a gente senta e conversa. Morreu. A primeira fase foi vencida. Né? E olha, é isso mesmo que eu entendi e faz o cliente repetir o encaminhamento que você está dando, né? Sim. Isso aí é muito perspicaz, pessoal. E aí, cara, o que acontece aqui? Por que eu tenho que prospectar clientes, né? Tendo que muito de vocês já são profissionais, né? Já tem uma carteira de clientes, são advogados, são administradores, são da área de TI, então você já tem clientes, né? Quando a gente fala prospectar clientes, não significa que você vai buscar clientes novos. Você pode prospectar clientes dentro da sua carteira de clientes, né? E a gente, quando for falar aqui da prospecção, eu vou trazer umas coisinhas legais aqui, né? Então, a gente precisa sempre prospectar. Então, sei lá, hoje eu sou um escritório, sou bem sucedido, eu tenho aqui 500 clientes dentro da minha carteira, todos eles são empresas. Legal. Dentro dessas empresas, quais estão propensas a aceitar o meu serviço também de DPO? É uma prospecção. Você vai fazer um filtro, né? Então, baseado em quê? Em critérios que você vai definir, tá? E aí, beleza, você fala assim, beleza, Marco, por que eu tenho que prospectar novos clientes, tá? Tem uma estatística de uma empresa chamada Rive, eles são especialistas em clientes, né, em prospecção de clientes. E nessa estatística eles falam o seguinte, ó, 44% dos profissionais, eles desistem da venda após o primeiro contato. Normalmente, o primeiro contato você vai tomar um não. Não tenho interesse, não quero, não vou, não sei do que você está falando, me liga depois.
Aí o cara fala, me liga depois e nunca mais te atende, né? Legal. Só que 80% das vendas, né, para se tornar uma venda, né, 80% das prospecções, até virar vendas, elas requerem pelo menos 8 contatos, 8 pontos de contato, até elas se concretizarem, né? Significa que é o seguinte, liguei para o cliente me atendeu, legal, fui lá e apresentei, ouvi o cliente, né? Olha aqui, ó, cliente, gerei a autoridade, né? Sei lá, fui no Instagram, fiz uma ação, mostrei que eu era uma autoridade, fui num coworking, cheguei num coworking, tinha um monte de empresinha, me ofereci para fazer uma palestra sobre proteção de dados, gerei a autoridade. Aí, ok, alguém confiou em mim, eu falei com essa pessoa, voltei com a contextualização do que aquela pessoa falou que precisava, dei o direcionamento. Então, ou seja, só aqui a gente já tem 4 pontos de contato. Aí, beleza, aí dei o direcionamento. Essa pessoa disse que não era ela falou que entendeu, mas que direcionou para um departamento de compras ou para um departamento jurídico. Aí aquele departamento jurídico quis entender tudo de novo e como foi que você chegou nessa contextualização. E aí vai. Então, em resumo, são 8 contatos, pelo menos para você virar alguma coisa virar vendas, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns clientes que eu estou prospectando há 3 anos e que a gente está com o projeto rodando. Vai, volta, resolve, muda, a pessoa é promovida, entra outra, aí quer saber tudo de novo, aí muda o projeto, a empresa tira o foco de uma coisa, bota e vai rolando, né? E é normal no tipo de produto que a gente vende, por quê? É um produto que ele vai definir a dinâmica de negócio de uma empresa gigantesca que fatura bilhões, né? Então, se o cara faz uma compra errada, se ele define um escopo errado de um produto, ferrou. Milhões jogados no lixo, são processos parados, entendeu? Então, é normal e a gente tem, né, que ir se desenvolvendo quanto a isso. Então, se a gente pega essa lógica aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, que 44% desses vendedores, eles têm 80% de chances a menos de fechar um negócio. Ou seja, 44% já está perdendo já na largada, né? Que bom que eles sejam meus concorrentes, né, Emerson? Porque eu só estou lidando com os outros 56, né? Total, mas é isso também. Quem quer vender tem que ter essa disposição, tem que acordar, tem que ter processo e tem que insistir e tem que ter, cara, um colega meu que trabalha na Softplan falou, tem que ser arrojado para vender. Você pode dizer assim, tem que ser arrojado e cara de pau. Você tem que aquela coisa, né? É o que eu falo, vender. Tem muita gente que fala assim, mas vender não é para mim. Cara, tem processos, tem técnicas e tudo que tem um processo, uma técnica, você aprende, né? Não tem um segredo, né? Tem uma técnica, você vai se desenvolvendo. Tem coisas que você ouve que já é mais rápido, né? Tipo, hoje, em alguns argumentos, né? Depois de uma estrada longa, você já sabe meio que o caminho que o negócio está tomando, né? Tem uma frase famosa aí num livro desses grandes de manual de startups, assim, que é: olhe para o seu lado, né? Se a sua empresa não tem um vendedor, você é o vendedor. Então, a gente tem que resolver. É mais ou menos isso. Faz sentido, pessoal, até aqui? Queria ouvir um pouco de vocês aí também. Sim. Quem falou foi o Maurício? Fui eu. Oi, Maurício. Me conta aí hoje, você isso tem a ver um pouco com o que você passa aí durante a semana, os meses? Na verdade, Marcos, quando você fala de 20 anos de experiência em vendas, é também um pouco da experiência que eu tenho também nessa área, tá? Uhum. E eu também passei por todo um processo de treinamento, capacitação, baseado em PSS, Spin Selling e outras metodologias, né? Perfeito. E o que você fala tem tudo a ver, mais ou menos, com o que eu aprendi ao longo da minha carreira, que é o processo de venda baseado nas necessidades. Tentar trabalhar o cliente de uma forma mais persuasiva, com calma, com tranquilidade, para que leve ele a expor as suas vulnerabilidades, suas necessidades. É aquele comparativo que você fez inicialmente. Então, é justamente isso. É bem isso aí mesmo. Então, eu acredito que o que você está falando é bem coerente e é bem isso mesmo, né? Esse processo de paciência e maturidade para você
ter a calma para conduzir o processo de negócio. Sim, legal, Maurício, obrigado. E outra coisa, não é à toa que o losango aqui, que o quadrado da confiança está maior que os outros, né? Então, se não tiver confiança, cara, se o cara desconfiar de você, outra coisa, hoje tem muita informação, né? Existe muita informação. O cara vai pesquisar se você está falando a verdade. Não existe mais, né, espaço para aquele vendedor que só argumenta. O argumento dele não para em pé se ele estiver mentindo, né? Legal? Legal, obrigado. Alguém mais? Alguma coisa? Vou prosseguir. Tá? O Robson levantou a mão ali. Ah, desculpa, Robson, não estava vendo aqui. Pois não, Robson. Que é isso. Boa noite, Marcos. Boa. Não sei se cabe como uma pergunta ou como uma colocação, tá? Tá. Eu tenho atuado como DPO. Certo. A minha primeira formação é na área de informática, tenho mais de 20 anos na área de informática. Legal. E há 15 sou advogado. Uhum. E até agora eu não tive questões com a venda do serviço como DPO, porque os próprios clientes, quando vão receber uma consultoria que fala da implantação da LGPD, ele já coloca que precisa de alguém da área de informática, automaticamente entra em contato. Tá? Legal. E o que eu tenho percebido, esse seu processo que você acabou de colocar aqui, todas as empresas que estão... O anterior, esse. Todas as empresas que estão vendendo o serviço de implantação de LGPD seguem exatamente esse roteiro. Uhum. Tá? Só que o que eu tenho visto que tem acontecido, e aí sim a pergunta da sua opinião. Uhum. Eles seguem esse roteirozinho, eles fazem uma oferta, a empresa, meus clientes fecham. Normalmente, esse é um valor baixo. Sim. Aí eles começam um trabalho de implantação da LGPD. Uhum. Quando chega no determinado passo, 2, 3 meses de trabalho, olha, agora a gente vai fazer um relatório de diagnóstico da área administrativa do que nós encontramos de deficiência e vamos fazer a nossa proposta de melhoria. E manda esse relatório. Sim. Nesse relatório, eles querem mexer em todos os departamentos. Sim. Só que no primeiro contato, que seguiu todo esse seu roteiro, o orçamento que foi feito foi até aí. Não Sim. foi para efetivamente implantar. Bom, agora são os pontos de sugestão. Você quer que a gente implante? É outro valor. Sim. Olha, só que esse valor não está incluso a parte de tecnologia. Eu não consigo entender como alguém fala da implantação de LGPD sem envolver a área de TI. Concordo com você. Você quer ter a área de TI? Ah, não, é um outro departamento na nossa empresa, eles precisam vir aqui e fazer o orçamento. Resumindo, eles fazem uma vendinha que no curso do trabalho vira uma venda monstruosa, o cliente acaba ficando preso a eles, porque eles já começaram o trabalho. O que você acha dessa técnica de vendas? Você acha que isso é viável, que é interessante praticar dessa forma? É interessante, Robson. Obrigado primeiramente pela pergunta, né? É interessante, tá? O que acontece normalmente, eu vou falar também, vou trazer um pouco da experiência que eu tenho, né? Da venda que eu faço, tá? O problema, Robson, não é o roteiro, é essa fase aqui, ó, a contextualização. Quando você faz a contextualização, que você apresenta para o cliente, né? Todo contrato que eu faço, toda proposta que eu faço, eu tinha feito uma apresentação um pouco mais detalhada, mas não ia dar tempo para a gente falar aqui, mas a gente vai ter uma oportunidade de conversar sobre isso, tá? Mas, em linhas gerais, o que ocorre? Dentro da contextualização, né, você fez lá o teu trabalho, você mapeou tudo, tal, beleza, você vai trazer o contexto para poder direcionar para o cliente. Você tem que colocar o que está no escopo daquele trabalho que você está fazendo, né? Você da área de TI, você sabe bem isso aí. E o que está fora do escopo. O que acontece? Normalmente, a gente coloca o escopo e esquece de colocar o fora de escopo. Olha, cara, e tem que explicar de uma forma muito clara. Chegar lá, ó, seu Emerson, é o seguinte, ó, a gente vai fazer aqui esse trabalho de adequação. O que consiste o trabalho da adequação? Nós vamos fazer um mapeamento de todos os seus processos, por isso. Legal. Dentro disso, está incluído, né, um relatório onde você vai ter toda a noção do que está acontecendo. O que está fora desse escopo? Qualquer melhoria da área de TI que seja necessária fazer, você vai ter que procurar uma empresa de TI.
né? Então, assim, eu vou te mapear, vou dizer para você qual é o problema e eu vou te direcionar. Se você quiser o meu apoio, a minha consultoria, eu também tenho uma empresa de TI e posso te ajudar a direcionar isso. Mas esse orçamento está incluído isso, e isso está fora. Então, o que as pessoas pegam? As empresas, né, os consultores, os DPOs que estão fazendo consultoria pega na contextualização. Toda proposta tem que ter escopo e fora de escopo. Porque quando o cara receber a oferta aqui na frente, ele não vai tomar um susto. Ele vai tomar o seguinte, ó, beleza, o meu escopo eu estou te entregando. Qual é o entregável desse trabalho do DPO, né? É o mapeamento de risco, são as melhorias que podem ser feitas, é o treinamento do público lá das áreas, ou seja, esses são os entregáveis. O que são os fora de escopo? Toda a parte de infraestrutura, e assim, cara, se tiver que ter umas 5 páginas de fora de escopo, faça, porque é onde dá pau, cara. É batata, Robson, vai dar pau. Se você não escrever, vai dar cacete. É o que eu tenho percebido, porque as empresas me chamam para ser o DPO, né? Quando surge a palavra DPO dentro dos meus clientes que estão no processo de implantação da LGPD, normalmente é uma empresa terceirizada, é uma consultoria, qualquer coisa desse tipo. Quando eles apresentam o que é o DPO, a necessidade de ter um DPO interno ou externo, e qual é o perfil desse profissional, é aí que eu entro em cena. Normalmente me ligam e eu passo a participar do projeto neste ponto. Só que já foi feito todo o orçamento, já está aprovado e eles nunca colocam o fora de escopo. Então, esse é o problema. Então, assim, a dica é sempre, eu vou colocar mais na frente, tá? Mas pegando o teu exemplo, cara, sempre coloca o fora de escopo, porque vai dar pau. E dá pau, assim, aqueles pau federal de tipo assim, fechar o tempo e o cara cancelar tudo, entendeu? É exatamente isso que está acontecendo. Depois que eu entro como DPO, normalmente as empresas saem. Porque começa a mostrar um monte de coisa que a empresa não tem conhecimento, não sabia que tinha perguntado. Tá? Porque quem acompanha isso? É diretoria, é o departamento jurídico ou é a área de TI? Que não tem conhecimento. Exatamente. Mas aí é que eu falo e reforço, você está falando uma coisa legal. Contextualização e direcionamento. O cara não vai, Robson, concorda que ele não vai te perguntar o que ele não sabe? Exatamente. Ele não vai te perguntar, se ele nem sabe que aquilo existe, como que ele vai te perguntar? Então, você tem que direcionar. Então, assim, né, a gente não vai criticar o trabalho de ninguém, mas legal você ter seguido o roteiro, mas tem que ter uma atenção. Vou até, aproveitando aí o seu exemplo, eu vou pegar a contextualização, vou botar um quadradão igual a confiança. Perfeito. Essa é uma questão também que eu acompanho muito daqui, porque quando o pessoal começa a fechar e tal, às vezes eu indico, quando uma empresa procura aqui na Doutorize, eu indico nossos alunos, né? E aí sempre vem a pergunta, volta para mim, que é, como é que eu coloco, quanto eu coloco de preço, né? Como é que eu vou dar de valor aqui? Como é que está a média aí, né? E o valor, ele tem uma mobilidade assim enorme, né? Que a pessoa desde cobrar muito pouco até 1 milhão, né? E aí quando se chega no valor bacana ali, que todo mundo gosta, né? O cliente dá aquela assustada também, talvez devido a isso o pessoal está fazendo esse tipo de estratégia que o Robson comentou. O cara... E Marcos, só para avisar, sabe que nossos meetings eles têm 1 hora de duração e já está faltando 5 minutos, 10 minutos. Então, a gente tem que fazer um fechamento, né? Vamos continuar e também eu vou abrir para perguntas. Pessoal, a gente tem bastante coisa aqui para falar, a gente pode também ir seguindo nos outros, né? Não quero cortar o fluxo aqui do Marcos. Não estou te barrando, tá, Marcos? Não, tranquilo, mas cara. É que a gente sempre faz os meetings de 1 hora. Né? Se empolga sempre um meeting de 1 hora. E aí também outras oportunidades, se o pessoal gostar e tal, a gente volta e fala mais, né, também. Não, legal. Não, legal, Emerson. Eu acho que, assim, a gente já falou bastante coisa, já tirou bastante exemplo, né? A gente, o que tem que ficar claro? Existe um fluxo, né, da prospecção. Essa é uma coisa importante. Então, voltando aqui, qual que é o fluxo, né? Como é que eu faço? Me preparo para ir no cliente, eu vou fazer a prospecção,
qualifico aquele cliente para saber, né, se ele é um cliente bom, né, entre aspas, se é um cliente adequado para o meu tipo de trabalho ou não. Aí você vai aqui para propor, e aí você vai até... Ou seja, olha aqui, ó, a adequação da LGPD, né, o trabalho mesmo, mão na massa, que a gente aprendeu aí com a Doutorize, cara, olha quantos passos eu tenho que andar até chegar nele. Entendeu? Ele demora, né? E depois outra coisa que é importante aqui, ó, que pouca gente se preocupa com pós-venda. Beleza, eu fechei. Legal. Só que essa empresa vai precisar de mais um monte de coisa. Vai precisar de treinamento, vai precisar de reciclagem dos processos. Às vezes a empresa coloca um processo novo, você tem que estar lá colado para ensinar tudo de novo, remapear, ou seja, esse cara entrou no teu flow aqui, cara, você não pode deixar esse cara sair nunca mais. Né? Então, o que eu falo é um ciclo, não é um início, meio e fim. Né? E aí, cara, assim, só para finalizar... Antes de chegar, Marco, puder voltar aquele slide, que a gente falou bastante de várias questões aí, de texto de preparação. Qualificação é uma coisa que também dá aulas e aulas aí para a gente conversar, né? Cada um desses dá mais pelo menos 1h30 de aula. Mas antes eu queria que você falasse um pouco para o pessoal aí também sobre prospecção, né? Que o Marcos, ele faz muito isso, né? Acho que é mais a sua especialidade também, que é ficar na caça aí dos clientes, né? E ele conhece muitas ferramentas e modos de fazer isso, né? Eu queria saber, Marcos, como é que você começa aí no teu dia a dia aí e fala, cara, eu preciso de mais cliente, por onde é que você parte? Então, hoje, Emerson, o que eu uso muito, tá? Depois dessa fase de preparação, então, assim, eu vou procurar empresas que tenham uma aderência ao meu negócio, né? E eu parto para prospecção. Eu uso muito o LinkedIn, tá? LinkedIn, para mim, é uma ferramenta assim, fantástica, né? Porque você tem muitas informações de empresas, né? E assim, eu fico ligado no mercado, né? Então, por exemplo, você vê lá sei lá, você lê uma nota no valor econômico da vida dizendo o seguinte: Boticário adquire empresa por não sei quantos milhões. Opa! Boticário comprou outra empresa, legal, eles vão precisar integrar os sistemas. Olha só que legal isso. Eu vou chegar lá para o cara do Boticário que eu já conheço, né? Vou chegar lá, o Robson, é o seguinte, cara, eu vi aí que vocês compraram outra empresa, pô, que legal, né, cara? Legal, pô, a gente comprou outra empresa, que puta. E vocês já têm ideia de como vocês vão estar, né, integrando as empresas? Porque assim, as empresas uma compra a outra, mas o processo vai demorar. Não, vai ser rápido, daqui a 6 meses a gente está integrando. Legal. Eu vou bater daqui a 6 meses na portinha do cara. E aí? Lembra de mim? Oi, sumido. Entendeu? E o LinkedIn, para mim, é uma ferramenta, assim, fantástica, tá? Dentro do LinkedIn, Emerson, tem um plugin chamado Lucha, que eu uso, né? O Lucha, ele consegue me disponibilizar informações daquela pessoa que eu mapeei. Então, por exemplo, eu quero falar com o CFO, sei lá, do Bradesco. Legal. Tem lá quem é uma pessoa, né? E esse Lucha, quando você abre o perfil dessa pessoa, ele vai me aparecer aqui. Olha, essa pessoa aqui tem 4 contatos públicos. Aí você vai lá, clica no Lucha, ela vai falar, ó, beleza, publicamente em N fontes que eu consultei na internet, tá aqui o e-mail comercial do cara é esse, o pessoal é esse, o telefone do WhatsApp dele é esse, o telefone da mesa dele é esse aqui. Aí é a oportunidade, né? De você chegar e, olha, tudo bem, seu Emerson? Deixa eu me apresentar, meu nome é Marcos, eu trabalho numa empresa que faz isso e isso. Eu preciso falar com você sobre esse tema. Você tem disponibilidade? Você quer tratar sobre esse assunto? Por que eu estou te ligando? Eu vi que vocês adquiriram uma nova empresa e eu tenho um produto, cara, que eu tenho certeza que vai facilitar muito a tua integração dos sistemas. A gente pode agendar uma visita? Normalmente o cara vai falar que sim. Né? Tem umas palavrinhas mágicas, né? Por exemplo, você fala assim, ó, você consegue um horário na sua agenda? Puta, velho. Dificilmente quando você coloca a palavra consegue, o cara nega, sabe? Porque o consegue é uma palavra muito forte. Claro que eu consigo. Como que eu não consigo? Né? Então, Lucha, eu estou procurando aqui o... L-U-S-H-A. Lucha. Vou botar o link aqui no chat. É o Lucha do Luxemburgo, não.
E é isso, cara. E aí você tem N ferramentas, né? Você tem o Hamper, você tem algumas outras ferramentas pagas, outras não, né? Umas boas, outras boas em outras coisas, né? E é isso. Eu acho que o LinkedIn é uma rede profissional, né? Então você consegue, se você tem aquela versão Sales Navigator do LinkedIn, você consegue fazer alguns filtros especiais. Eu quero filtrar todas as empresas de Santa Catarina que faturam entre 500 mil e 1 milhão por ano. Porra, legal. Ele vai te dar, são essas aqui. Mas eu quero só do ramo de bebidas e alimentos. Aí você vai lá para o filtro. Aí vai te aparecer uma porrada de lista, você consegue fazer ali a junção das empresas, né? De colocar ali, uma aqui, outra ali e tal, quem são as pessoas, fazer uma pirâmidezinha de hierarquias. Preciso conhecer esse, depois esse, depois esse. Aí você vai escalando, né? Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, Emerson, das dicas de ouro, tá? A gente já falou sobre conhecer o negócio do seu prospect. Essa dica aqui é de ouro mesmo, tá? Você precisa identificar quem são os decisores e quem são os influenciadores. São pessoas diferentes, tá? Normalmente, o decisor é o cara que vai pagar a conta, é o cara que tem a caneta para autorizar um projeto. O influenciador é o famoso papagaio de pirata, entendeu? É o cara que vai dar ali que vai falar, não, compra mesmo, é bom, eu conheço, entendeu? E muitas vezes esse cara não toma decisão sem esse cara. Né? Eu estou brincando aqui, né? Levando para um lado até da brincadeira, mas assim, essa pessoa é muito importante, tá? Por quê? Porque esse cara aqui, ele é o cara que conhece, o cara que mete a mão para fazer o negócio. É o cara que usa. Né? Você citou um exemplo aqui, Robson. Quem compra é o dono da empresa. Ok, mas quem usa não é ele. Então, o cara que vai usar o negócio, ele tem muito interesse de que o dono faça uma compra correta. Ele tem muito interesse. Né? Então, a gente tem que mapear quem são e a gente tem que atender a necessidade desse cara. Né? Esse cara ele é bastante importante dentro daquele ciclo de venda. Tá? Outra coisa, utilizar uma linguagem adequada ao público. Se eu vou falar, né, o exemplo que o Robson citou, olha, eu sou advogado, mas eu também sou da área de TI. Se você vai falar com a área de TI, você pode usar os termos técnicos da área de TI. Se você vai falar com o jurídico, você pode usar os termos técnicos jurídicos. Mas se você for falar com o comercial, cara, se você meter isso no meio, o cara já para de te ouvir na hora. Parece que vem uma tampa assim no ouvido dele. Ele não está entendendo mais nada que você está falando. E aí você perde uma oportunidade de prosseguir. Né? Outra coisa, ter uma estratégia de engajamento sólida, né? Ter um perfil legal no LinkedIn, ter um perfil legal no Instagram, produzir conteúdo, divulgar. Você não precisa ser o cara que vai escrever lá o conteúdo, né? Vou escrever aqui um artigo sobre LGPD nas escolas infantis. Você não precisa fazer isso. Pega um material legal, filtra, faz uma curadoria, posta, né? Por quê? Porque isso vai gerar engajamento, né? Outra coisa importantíssima, parceria. Faz parceria com o escritório de contabilidade, esses caras têm um monte de empresa, faz parceria com o pessoal de coworking, faz parceria com o pessoal de vendas de software, esses caras têm empresas para trocar figurinha. Bota um contratozinho ali de parceria, paga um percentual pela indicação dele que for virar venda e boa. Outra coisa, estabeleça metas, né? A meta, ela é feita para ser cumprida, né? Não prospecte cliente. Quando eu estou falando meta, é meta de prospecção, tá? Não deixa para prospectar na hora que der, né? Putz, estabeleça uma meta. Olha, toda terça e quinta, das 8 às 12, eu vou prospectar clientes. E você reserva aquilo na tua agenda para fazer aquilo. Porque se você for prospectar na hora que der, ou na hora que esvaziar teu funil de vendas lá, que você não tiver clientes para atender, você vai ficar desesperado. E aí você fala, puta, eu não consigo vender, eu não consigo vender. Por quê? Porque você não percorreu aquela sequência lá, né? Então, vai ter ali na sequência, né, que a gente chama o funil de vendas, vai ter cliente entrando e cliente saindo, né? Outra coisa, olha, isso aqui é... Nossa, falei para o Emerson, se eu pudesse dar a dica de ouro, essa aqui é a mais dourada de todas. Apresente a sua proposta e nunca envie a sua proposta antes de apresentar.
Lembra aqui dessa fase aqui que a gente falou, ó, contextualização e direcionamento? Se você simplesmente manda a proposta, você perdeu uma oportunidade de colocar o contexto e direcionar o cara ali para você, trazer ele junto com você. E aí o que vai acontecer? Se ele não sabe por que está sendo cobrado aquele valor, ele simplesmente vai, tipo, tá caro, e vai pegar o cara mais barato, o vendedor lá mais barato, e que não vai entregar tudo que ele está falando. Então, por exemplo, eu apresentei um orçamento de 100 mil e o meu concorrente de 50. Mas seu concorrente está vendendo a 50, não dá para comprar o seu de 100. Tá, legal. Vamos olhar aqui o que tem no escopo dele. Aí você olha, eu tenho isso que é importante por isso e aqui. Isso aqui é importante, não está aqui. Isso é importante, não está aqui. Isso é importante, não está aqui. E aí você simplesmente tem a oportunidade de argumentar. Então, muitas vezes o seu vai ser mais caro, mas você está justificando o porquê, tá? Só para vocês terem uma referência, eu sei que é outra coisa que dá mais uma aula, né? Essa questão de precificação. Mas só para vocês terem uma referência, o que é cobrado, principalmente na área de TI, e eu tenho visto também alguns DPOs fazendo a mesma regra, entre 250 e 500 reais a hora, dependendo da complexidade do projeto, né? E aí, claro, você vai ter ali que mapear o número de horas bem bonitinho para não tomar prejuízo, né? Outra coisa, elabore sempre propostas realistas. Não adianta você chegar com uma proposta de 300 mil reais para uma empresa que fatura 500 mil por ano. Não adianta, não vai passar, né? Então, naquela fase de prospecção, você já tem que ter mais ou menos ali um sentimento de para que lado eu vou, né? Então, eu falei assim bastante de clínicas. Putz, eu vou atender clínica? Mas eu não tenho experiência nenhuma com clínica. Mas eu sou legal, eu sou administrador, trabalhei muito tempo dentro de empresas, conheço muita área de marketing, legal. Vou trabalhar em agência de publicidade, que trabalha com dados ali de campanhas que eles coletam, né? Tipo aquelas máquinas que dá uma sopa se você dá seu CPF, né? Eu acho um absurdo aquilo, né? Mas existe, né? Então, vou lá procurar aquela agênciazinha, bonitão, você dá uma sopa aí para quem dá o CPF. O que você faz com o CPF? Um dia eu abordei o menino que estava abastecendo a máquina. E eu perguntei se aquela máquina era online, se ela transferia os dados, né? Ele falou que sim, que aqueles dados eles eram transferidos para a matriz e usavam uma linha celular para fazer isso. É bonito, né? O cara com uma linha, chega o hacker bonitão, senta do lado, puxa a base inteirinha da máquina, provavelmente sem trabalho nenhum, né? Porque internet das coisas não é feito para ter tanta segurança. E aí? E por último, repita tudo isso aqui. Faz tudo de novo. Porque você tem certeza que você vai conseguir, né? Mais tempo, menos tempo, você vai conseguir sim desenvolver, né, a sua base de clientes, né? A roda ela demora um pouco para girar, a gente vai ganhando experiência. A primeira abordagem não é do jeito que você queria, a segunda não era, mas você vai ver que tem clientes que muitas vezes o que acontece? Você aborda a empresa, você fez a sua pesquisa, você fez tudo certinho e deu errado. Por quê? Porque às vezes a empresa não está naquele momento. Exemplo, eu estava prospectando uma empresa no início da pandemia. E assim, empresa legal, multinacional, os caras vendiam doces, né? Empresa grande. E o cara falou o seguinte, ele falou, Marco, cara, tudo certo com a sua solução, mas, cara, a gente está faturando 20% da nossa meta, velho. Como é que eu vou abrir a boca para o meu diretor agora e vou pedir um projeto desse valor? Não tenho condições. Vamos esperar o ano que vem para ver se as coisas melhoram? Então, e aí você guardou aquilo ali, né? E aí você vai mantendo o cara ali informado de tudo que está acontecendo, das novidades. Por quê? Quando você gera essa confiança, cara, na hora que ele precisar e for o momento da empresa, ele vai te procurar. Pode ter certeza. E é isso. Acho que quero agradecer aí pelo tempo, Emerson, mais uma vez, e acho que era um pouco do que eu tinha para passar. Né? Qualquer dúvida aí, quem quiser entrar em contato também, perguntar, a gente troca a figurinha aí. Maravilha. Eu deixei aqui, o pessoal já viu ali o LinkedIn do Marcos, o meu também, né? Vocês podem nos seguir a Doutorize no LinkedIn, no Instagram, o pessoal está
fazendo story ali. Se alguém tiver alguma questão, eu vou abrir agora para a gente fazer perguntas. Vou ler aqui, lá atrás, o nosso querido Marcos Dapper, ele comentou, né, fechou aqui, sobre aquela questão ali do DPO estar ao lado aí do CEO da empresa e se reportar somente a ele, nunca abaixo de outro departamento, né, para evitar conflito de interesse, né. Isso é uma coisa clássica, né, porque o pessoal não entende a natureza do DPO, né, que ele é quase um ombudsman ali, ele muitas vezes quem é de TI é tirado do setor de TI para ficar separado mesmo, conseguir fazer seu trabalho de uma forma imparcial ali, né, então isso é bem importante mesmo, Marcos. Emerson, mas assim, na prática não é o que a gente vê, tá? Sim. Eles retiram a pessoa da TI, e aí quando tem um incidente de segurança que gera o conflito de interesse. É aí que daí ele chama a gente, os peritos, para ele lá e dizer o que aconteceu. Aí que está o grande gargalo da situação, porque aí o dono da empresa, o proprietário da empresa, diz, não, mas aí vai sujar o meu nome, como é que vai ficar? E esse é um problema que existe e ele vai persistir por um longo tempo ainda. Na minha opinião. Marcos, obrigado pela sua pergunta aí, pelo seu comentário, mas assim, o que acontece? Como eu falei, né? Como é algo muito, muito, muito recente, o que a gente tem visto as pessoas têm pouco conhecimento ainda, né, das funções. Então, esse papel que a gente falou da educação, né, não é porque uma empresa tem um DPO que você não pode ir lá falar, né, entender como funciona. Provavelmente você vai ouvir algo como assim, não, mas nós já temos um DPO, tal. E aí você vai fazer as perguntinhas clássicas, né? Vocês têm, legal, como que funciona? Como que você implantou na tua empresa? E aí você vai colhendo, né? E você vai fazendo qualquer, né, coisas, né, atividades para você conseguir a confiança daquela pessoa, né? Mas vai ter bastante, né? Então, também aquela coisa, a gente que trabalha com vendas, você tem que ir pelos atalhos também, né? Putz, tem uma empresa que tem um DPO, que eu vou ter todo um trabalho de conscientização ali, e tem uma outra empresa que não sabe nada e está desesperada, porque teve um incidente de segurança, vazou uma porrada de dados dos clientes dele e ele vai tomar uma porrada. Cara, onde que você vai primeiro prospectar? O que está mais fácil de fechar, entendeu? Então, assim, eu acho que é legal também a gente dividir um pouco a carteira, sabe, Marco? Você ter um pouco desses clientes que, tipo assim, é igual investimento, sabe? Puta, eu vou ter aqui uns investimentos aqui de renda fixa para longo prazo e eu vou ter aqui uns renda variável de curtíssimo prazo, entendeu? Que são aqueles caras que, tipo, pode não fechar, mas se fechar, putz, vem uma bala de projeto, entendeu? E tem um cara que você vai deixando e vai cozinhando. Sim. Eu coloco eles no bolso aqui, de vez em quando eu tiro um ou outro. Isso, é isso aí. E esse é o nosso papel também, que é meio que evangelizar aí, né? Que é formar na área, explicar para o público, né? E aos poucos a gente vai ganhando esse espaço, né? Aproveitar também, eu vou cumprimentar aí nossos alunos aí que participaram hoje, José Gustavo Quadro, um abraço aí, José Gustavo. Quem mais que está ali? A Renata Bortoleto, queridíssima, né? Teve outros que já saíram. Ele tem uma dúvida aqui, né? Gustavo tem uma grande dúvida sobre precificação. Ele sabe que é variável, mas não tem ideia do que cobrar para uma organização pequena, tanto na implementação quanto como DPO. Alguma ideia de como obter mais informações sobre isso? Talvez aí o Marcos, eu já estou prevendo a resposta aqui, pode falar um pouquinho de assinatura aí também, né, Marcos? Cara, assim, eu sou suspeito para falar, né? O meu trabalho de conclusão de curso aí do MBA foi exatamente sobre assinatura, né? O que acontece? O grande problema, né? Não vou dizer um problema, a grande dificuldade das pequenas e médias empresas é desembolso, né? Eles, às vezes, não têm ali 30, 40 mil para soltar um projeto, né? Fala, puta, eu vou pagar aqui esses 30, 40 mil. Mas se você fatia o bolo, como assim, Marcos? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar um setup, né? Uma introdução ali, uma implantação que vai custar o meu, vamos dizer assim, o meu custo fixo, né? Vai custar eu vou empatar dinheiro ali, não vou ganhar dinheiro ali, e eu vou vender para ele o serviço de DPO
as a service, né? O DPO como serviço. Então, o que você vai fazer? Você vai cobrá-lo por uma assinatura mensal durante o período que ele for teu cliente. E aí você vai ganhar em cima da recorrência, né? Eu acredito muito nesse formato, né? Inclusive estou aberto a parcerias aí, né? Mas alguém que pensa igual, a gente tem como... Eu já tenho um modelo desenhado disso, né? E você consegue, né? Você consegue lá uma mensalidade aí de, sei lá, R$800, R$600, depende do porte da empresa. Ele vai te pagar. Aí o que você faz? Puta, Marco, mas eu não ganhei nada na implantação, eu empatei dinheiro e se o cara me sair aqui depois de, sei lá, 3 meses, eu tomei um baita de um prejuízo. Você amarra em contrato. Olha, o sistema é esse aqui, ó. Você vai me pagar R$1.500 da implantação, você vai me pagar R$600 por mês. Esse contrato tem 3 anos de validade e você só pode sair no 18º mês. Se você sair antes, você vai me pagar a diferença do contrato. Se você não sair, beleza, a gente vai ser feliz, e aí você vai lá fazer aquela pré-vendazinha, e o cara vai ser feliz também, vai te indicar para outros. E aí é aquela coisa, daqui a pouco você está com 50 clientes desse, e aí 40 pau entrando no bolso ali, você com trabalho quase nada. E aí um compensa o outro, entendeu? Porque você vai enchendo ali o cofrinho, um cliente vai compensando o outro, né? E você vai ter um puta trabalho, o outro você não vai ter quase nada, e o todo vai te dando ali, você vai ter um custo fixo, você pode colocar alguém para trabalhar com você, né? Outro de PO, e enfim, dá para fazer muita coisa isso aí. Uma coisa que eu queria comentar sobre isso também, da natureza, o Marcos travou aí, tá aí, Marcos? Tá aí, né? Uma coisa que eu queria, da natureza desse evento é justamente sobre isso, é para a gente trocar ideia, né? E também abrir espaço para esse tipo de parceria, né? Então, assim, eu falando isso com o nosso querido convidado hoje, é isso, a gente tem que aproveitar a expertise de um e de outro, juntar a equipe e ganhar mais dinheiro junto, trabalhar junto, né? Então, esse é um ponto, né? Outro aí, agora respondendo também sobre a questão de precificação, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, você vai começando mais baixo, vai subindo, né? E vai melhorando de condição. O ponto aí também é você ganhar dinheiro para se manter, você pagar o seu trabalho, você pagar o seu tempo, né? Pensar nesse investimento de longo prazo, vou ganhar tanto até lá na frente. E uma coisa que eu reflito muito, eu trago muito aqui, é a gente encontrar maneiras de usar a tecnologia para melhorar a situação aí desse trabalho, né? Exemplo, falo de treinamento, eu vou vender meu peixe aqui agora. Eu adoro fazer um treinamento de implantação presencial às reuniões. Cara, isso é fundamental, né? Mesmo que seja presencial ou pelo Meet, alguma coisa assim, é importante ter esse momento. Mas vai chegar um momento que você vai ter empresas e vários funcionários e várias rodadas de treinamento, você vai ficar o dia inteiro fazendo reunião e fazendo treinamento. Então, use ferramentas de EAD, ferramentas de tecnologia. E aí eu sempre convido, use as ferramentas da Doutorize, quem é nosso aluno conhece, a gente tem aqui sistema, a gente tem design instrucional, editor de vídeo, e vai poder facilitar isso, né? Porque se você ficar ganhando no pouquinho, também ter muito assinante, mas ter que ficar trabalhando na hora ali, e não ganhar com a tecnologia, fica ruim, né? Uhum. Outra coisa, não sei quem que fez essa última pergunta aí, mas eu queria dar uma complementada, sobre esse assunto de precificação, ele é sempre um assunto de bastante dúvida, tá? Eu também tenho algumas dúvidas, né? Eu não sei tudo dessa área de DPO. O que acontece? Se eu estou começando, eu sei lá, acabei de me formar, fiz o curso de DPO, na Exim, tirei a certificação da Exim, legal. Se eu estou começando, né, um conselho que eu dou, não pegue uma empresa grande, gigantesca, só porque você vai encher os olhos que aquilo ali vai te dar, sei lá, 300 mil, 200 mil, 100 mil de projeto. Sabe por quê? Porque um projeto de 100 mil provavelmente vai te prender nessa empresa pelo menos uns 6 meses. Pelo menos. Então, começa aos poucos, né? Você quer correr uma maratona? Começa correndo 2 quilômetros, começa 3, 4. Então, o que eu quero dizer com isso? Pega as empresas menores, as implantações que são mais fáceis, né? Vai vendo ali, puta, quantas horas eu gastei para fazer isso? Essa empresa, eu fui fazer a implantação dela, ela tem 50 funcionários, eu fui no RH, gastei 5 dias de trabalho direto.
caramba, aquela tem 300, quantos dias eu posso gastar? Né? Vai fazendo isso, porque aos poucos vocês vão conseguir sentir isso, não existe uma fórmula. Como eu falei no início, toda empresa, elas são diferentes entre si. Não é porque uma empresa tem 50 funcionários e a outra tem 50 funcionários que você vai gastar o mesmo tempo para fazer os processos. Outra coisa que é assim, falo porque já trabalhei em empresas grandes também, né? Pequenas e grandes. Lembre-se que para quando vocês vão fazer a implantação, você vai precisar de pessoas, você vai precisar da ajuda das pessoas, dos funcionários dessas empresas. Os caras têm reunião, a agenda do cara é difícil, ele não vai atender no tempo que você quer, você vai lá, programou naquele dia para trabalhar 4 horas, só conseguiu trabalhar 2. Ah, Marco, mas eu programei 4, eu trabalhei 2, eu vou cobrar as 2? Não, você vai cobrar as 4. Por quê? Porque você estava disponível lá. Entendeu? Você estava disponível para trabalhar. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que convencer as pessoas, você vai ter que amarrar muito bem a agenda com essas pessoas. Porque quanto mais tempo você colocar, né, quanto menos tempo você usar, putz, melhor. Outra coisa, vai fazer uma precificação. Sei lá, eu fiz tudo aqui, deu, exemplo, 50 horas de trabalho. Coloca uma gordurinha ali de 10%, cara, porque existem contratempos, entendeu? Existem contratempos. Vai marcar, olha, eu vou fazer essa adequação aqui em 3 meses. Negocie com o cliente um prazo mais esticadinho. Por quê? Porque se der qualquer coisa, é muito melhor você falar para ele que entregar em 3 meses e entregar em 2,5 do que você falar que entregar em 3 e entregar em 4. Pode ter certeza. Né? Então, assim, esse feeling, né, eu não tenho, né, não tenho ainda a experiência para te falar, afirmar, não, cobre X horas. Mas esse feeling é alguma coisa que você vai pegando e a minha sugestão é comece com as empresas menores e mais fáceis. Quando você tiver ninja, aí você vai para os projetos de milhão. Essa pergunta, ela vai levantando muitas coisas. 2 últimas coisas para a gente fechar, tá? Isso eu conversei com o Marcos antes aqui, acho que antes de ontem, que é sobre essa questão especificamente. Quem é vendedor muito bom, o Marcos faz isso também, tem essa prática que vai ficar amigo da pessoa, vai conversar muito com ela, e a pergunta-chave, que é outra, acho que cabe como dica de ouro aí, que é: quanto você tem de orçamento para gastar com proteção de dados? Você pode estar indo com uma mentalidade de um preço e, às vezes, a empresa vai estar com a mentalidade de gastar muito mais. Então, é a hora que você vai ter esse feedback, né? E aí você consegue mediar isso. Às vezes ela pode estar pensando muito abaixo e você consegue ancorar melhor esse preço, né, Marcos? Então, isso é fundamental. Tentar descobrir essa informação, tentar descobrir se tem algum outro concorrente participando, se ele já fez cotação com algum outro escritório, com alguma outra empresa, né? Lógico, quando a gente fala amizade, né, pessoal, acho que é importante aquela coisa, a amizade não é o brother que você vai chamar para ir para o boteco, né? Então, é aquela coisa, é o respeito, a confiança, né? E falar, ia jogar muito aberto, chegar lá, oi, Paola, tudo bem? Cara, olha, você me pediu, naquela fase lá que a gente falou lá da estruturação, da contextualização, né? Falar, olha, eu fiz o projeto assim, 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 entendi isso que você me disse. O que você estava pensando? Está em linha com o que você estava pensando? Quanto que você tem para gastar nisso, cara? Puta, mano. Porque, assim, quem normalmente vai te dar essa ideia aí, essa dica, vai ser um funcionário da empresa, né? Vai ser aquele influenciador que vai te dar a dica. Você vai falar assim, olha, mano, cara, vou dizer uma coisa, bicho. Teu preço está um pouquinho alto, cara. Eu vou dizer assim, a sua solução é a melhor, mas o teu preço, cara, olha, eu estou com outros 2 orçamentos aqui, você está pelo menos 30% mais caro. Ah, putz, mas me fala uma coisa, o escopo está igual? Ah, não, ele esqueceu de botar, né, Robson? Esqueceu de botar aqui as melhorias de TI. Ô, bicho. É lógico que o dele. Então, se a gente considerar isso, o meu está menor. Você concorda? Ah, é verdade. Pô, foi embora. Tchau. É verdade. As respostas, Paulo, todas as respostas estão no cliente, cara. A gente tem que aprender a perguntar mais do que falar. Eu falo pra caramba, mas tem hora que eu tenho que me segurar inteiro para não soltar demais, entendeu? Marcos, dentro desse tema, uma coisa que eu faço de vez em quando resta uma dúvida muito grande na precificação, eu não consigo extrair essas informações do cliente exatamente como você colocou, o que eu faço?
olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um contrato de X valor por 6 meses. Daqui 6 meses a gente senta e conversa para ver o que a gente adequa, seja para mais ou seja para menos. É isso aí. Eu vou conseguir sentir a empresa melhor e a gente começa o nosso trabalho. E é muito legal, Robson, deixar sempre no contrato essa possibilidade, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui uma sprint, né, de 3 meses. 3 meses aí a gente vai adequando e tal. E o cara vai concordar com você, Robson. Todos sabe por quê? Porque, tipo hoje. assim, ele também, assim, o que a gente fala? Voltando, né? A confiança. O cara não quer, ele sabe que ele não está comprando banana na feira. Ele sabe que ele vai comprar alguma coisa que vai impactar o negócio dele. E se você for um cara, né, fera ali com ele, pô, aquilo ali vai perpetuar. Ele não é algo que ele vai fazer e que vai durar 3 meses na empresa. É algo que ele vai fazer para durar. Então, assim, ele também quer acertar, entendeu? Isso mesmo. Até compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? No início, realmente, é muito difícil precificar, né? E aos poucos a gente foi criando algumas estratégias. Então, se tu não tem esse ponto de contato dentro da empresa, né, que pode te ajudar um pouquinho mais a entender, saber se tem outras propostas em jogo. Fica difícil, né? Fica difícil, mas, por exemplo, a gente tenta sempre, antes daquela reunião mais comercial, para apresentar a proposta ou para apresentar o projeto mesmo, mandar um questionáriozinho com algumas perguntas básicas, assim, para ter uma ideia do quanto de trabalho e de horas a gente vai precisar, né, utilizar aí de equipe, ou até se para a empresa vai fazer sentido uma parceria, né? Porque a gente faz muitos projetos, eu sou mais de jurídico e governança, mas tem muitos projetos que faz mais sentido eu já entrar com um parceiro de segurança da informação e de TI e de oferecer um projeto, né, completo. Então, tudo isso também vai aumentar, né, o valor e às vezes é difícil as empresas entenderem esse valor de entregar um projeto completo, então tudo tem que ir dosando e reduzindo escopo, se for preciso, né? O vendedor moderno, né, ele é um cara muito honesto. Não tem mais espaço para aquele cara fanfarrão, sabe? Que ficava mentindo lá, contando historinha. Acabou esse cara, né? Como eu falei, as informações estão muito abertas, né? Então você tem que ser muito honesto com o seu cliente, você tem que jogar muito limpo. E a partir do momento que ele gera confiança, vai ser recíproca essa confiança, entendeu? Eu acho que é bem por aí, né? E, tipo, cara, sei lá, você está começando um projeto pequeno, bicho, olha o seguinte, eu cheguei a essa conclusão aqui de horas. Tá dentro do que você imaginava, cara? Eu, sinceramente, não sei como te precificar isso. O cara, de repente, vai falar, não, tá, eu entendo que seu trabalho é muito importante para a minha empresa. Tá. A gente tem que, às vezes, o que é caro para a gente, às vezes, não é caro para o cliente. Por quê? Porque o cliente não enxerga preço, ele enxerga valor. O que aquilo vai entregar para ele? O que aquilo vai fazer a empresa dele ganhar mais? Né? Então, assim, às vezes você vende um negócio que custa 3 milhões, ok. Só que ele vai ter uma redução de custo de 2%, e 2% do faturamento dele significa 20 milhões por mês. E aí? É caro. E Marcos, Xará aí. Eu tô tentando separar duas coisas. Uma é um valor mensal para os agentes de pequeno porte para adequação, né? Outra é o DPO, que a resolução diz que não tem necessidade de nomear, mas o artigo 41, no parágrafo 2, inciso 3, diz que uma das funções do DPO é orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, ou seja, os agentes de pequeno porte não tem como ficar sem o DPO. Né? Então, assim, eu estou tentando ajustar que uma coisa é adequação, outra coisa é a responsabilidade. 2 serviços diferentes você vai vender para eles, você vai colocar propostas. E aí tu tem que cuidar para não encarecer isso para o agente de pequeno porte, porque senão ele não vai. Então, mas aí, Marco, o que eu faria? 2 propostas e mete o DPO como serviço, velho. Cobra a mensalidade do cara, o cara vai ficar feliz. E você não vai fazer muita coisa, você vai lá 3 meses, a cada 3 meses dá um treinamento para a equipe, ficar de olho, monitorar para que tudo ocorra bem e você vai ser feliz e o cara também. E bota o treinamento da Doutorize junto aí, por favor. Pessoal. A gente nunca manda as propostas de DPO e projeto juntos, são propostas separadas mesmo. É isso aí. Último comentário, hein, que aqui a gente faz 1 hora de live, já estamos em 1h30. E se deixar, a gente fica até amanhã. 1
Marcos tinha comentado ali, acho que tinha que fazer essa aula parte 2. Vamos fazer a parte 2 é interessante, hein? Precificação. Eu vou fazer um projeto aqui com o Marcos, pessoal, que ele vai acompanhar nossa vida de vendas corporativas aqui na Doutorize. Então, se vocês quiserem, a gente de repente faz um grupo com ele aí, e quem tiver querendo iniciar vendas desse tipo mais complexas, a gente faz ele de coaching nosso aqui, né, de treinador para esse tipo de venda. Eu já passei até pela Exact Sales, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta legal. Eu já tenho um monte de e-mail pronto, tudo arrumadinho, né? Mas o dia a dia da venda ali me faz falta, né? De ter alguém que entende mesmo, né? Olha, gente, vou agradecer. Falaram de pequeno porte ali, de atendimento às empresas pequenas aí para DPO. Vai ter o curso do Martinelli aí próximo mês, focado para DPOs também, quem vai atender empresa pequena, tá? Próximo meeting vai ser sobre isso. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, quem entrou e ficou até o final, todo mundo, os que entraram, 20 entraram, 17 estão até agora. Agradecer ao Marcos, né, queridíssimo, conhece muito aí da área, cara maravilhoso aí, obrigado aí pela sua fala, pela sua participação, suas considerações finais e obrigado a todos que participaram. Legal, Emerson. Eu que agradeço aí a paciência de todo mundo. Acho que é como eu falei no início, né? É um tema que ele é cativante, né? É bom falar de vendas, né? É bom de falar do que a gente gosta, do que a gente faz, né? Eu vejo um futuro muito promissor, né? Para quem é DPO, para quem tem uma boa formação, para quem está começando, quem está trilhando a carreira, seja ela, né? Profissionais já de mercado, com muita experiência no mercado, seja quem está iniciando, né? E, assim, vendas, você vai precisar dela em algum momento. Em qualquer profissão que você tenha, você vai precisar vender o que você faz para alguém, né? Então, é importante falar sobre e todas as vezes que vocês precisarem, só me chamar aí que a gente troca uma figurinha. É isso aí, o homem está aberto a parcerias, pessoal. Beijos de luz, muito obrigado. Tchau! Tchau, abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Abração aí, José. Abraço, Jair. O Jair gostou da didática. Aqui a gente é muito didático, é isso aí mesmo, né? Obrigado, Marcos. Até mais, viu? Tchau, hein? Tchau, tchau. Encerra a sessão. Abraço.